Bom, antes da gente começar, eu queria só recapitular um pouquinho o que a gente já viu até aqui. Não vou me aprofundar, até porque eu quero terminar hoje esse estudo e para dar tempo, né, da gente falar tudo que falta falar. Então a gente começou estudando sobre a origem da Bíblia, né? Falamos como Deus inspirou a Bíblia, né? Usou homens de várias épocas e de vários ambientes culturais diferentes, apesar de todos eles serem judeus, né? Todos eles serem hebreus, mas eles viveram em épocas diferentes, consequentemente, né, a mentalidade é diferente, tal, a cultura é diferente. E aí a gente viu aí esse processo até chegar nos nossos dias, né? Vimos inclusive a questão da tradição que foi passada até Abraão, desde a época de Adão, né? Falamos sobre os autores, as línguas da Bíblia, sobre o ambiente cultural, e depois a gente falou um pouquinho sobre o cânon, né? Sobre a Bíblia que Jesus usava na época, como é que o Antigo Testamento se tornou o Antigo Testamento, assim como o Novo Testamento e posteriormente a Bíblia toda, né? Na aula passada, nós nos detemos um pouco sobre a parte de interpretação, e eu comentei aí sobre um método hebraico judaico, melhor dizendo, chamado Pardes, que em hebraico inclusive significa jardim, né, paraíso. E esse método tem esses quatro níveis, né? O judaísmo diz que a Bíblia, a palavra de Deus, ela tem uma profundidade além daquilo que se enxerga, né? Então, eles falam sobre um sentido simples, que é o sentido do texto, aquele texto normal que você lê e entendeu, né? Existe um sentido um pouco mais profundo, que é uma alegoria, ou um sentido um pouco mais, vamos dizer assim, de aplicação daquilo que você leu, já é uma coisa um pouco mais até subjetiva, podemos dizer assim. Tem esse método Drash, de onde vem aí inclusive uma tradição judaica de interpretação de textos, que faz associação de palavras, né, em diferentes passagens. Então a gente até deu alguns exemplos do Novo Testamento em relação a isso. E o método Sod, que seria o método onde existiria um sentido secreto. E a gente comentou que o exemplo melhor que a gente tem disso é o Apocalipse, né? De um sentido oculto ali, que somente gerações futuras, nem a gente mesmo não está ainda preparado para poder entender tudo que está escrito ali. A gente só pode supor, né? E aí eu quero hoje começar, e na verdade eu vou tentar até ser bem breve nessa parte aqui, para a gente explorar um pouco mais a parte final, que é essas 7 regras de Hillel. Vocês vão ver que é um pouco parecido com o que a gente já viu, esses 4 níveis, certo? É um pouco parecido, porque na verdade a base dessas regras de Hillel é justamente o método Pardes, certo? Então, quem foi Hillel? Para quem não conhece, né? O Hillel foi simplesmente o avô de Gamaliel, aquele Gamaliel da Bíblia, né? O Gamaliel que foi o mestre de Paulo. Paulo estudou aos pés de Gamaliel, né? Foi discípulo de Gamaliel. E Gamaliel foi neto de Hillel. A importância de Hillel para o judaísmo é tão grande que é difícil até de eu falar tudo aqui. Mas basta dizer que tudo o que veio depois, inclusive Hillel viveu justamente na época de Jesus, né? No caso, ele é chamado de Hillel velho, então assim, na época de Jesus ele já era velho, mas viveu naquele tempo do primeiro século, né? No início do primeiro século. E a contribuição dele foi tão grande para o judaísmo que até hoje essas regras de Hillel, elas são utilizadas no judaísmo, são a base, na verdade, de praticamente toda a interpretação que o judeu faz da Bíblia, né, das Escrituras. Existiram outros que vieram depois dele, nos séculos posteriores, que acrescentaram algumas coisas. Mas para a gente, no nosso caso específico, é muito interessante a gente observar um pouco isso aí, porque os próprios
judeus que escreveram o Novo Testamento, ou seja, os apóstolos, eles utilizaram essas regras também. Eles conheciam isso. Isso já era uma coisa estabelecida dentro do judaísmo. Então, eles também seguiram essa linha, né? E Paulo principalmente, porque Paulo era fariseu, né? Havia sido fariseu e ele estudou isso aí. Eu quero até falar uma outra coisa que a gente falou na semana passada, que até para deixar uma coisa clara assim, né? Por que é que a gente está falando de judaísmo no contexto de cristianismo? Bom, talvez tivesse até mais a dizer sobre isso, mas vou falar só duas coisas. Primeiro, todos os escritores da Bíblia eram judeus. Todos os escritores do Novo Testamento eram judeus. Paulo era talvez, eu acho que ele só perdia para Tiago. Acho que só Tiago era mais judeu, e eu estou falando de religião, tá? Tiago, acho que só Tiago era mais judeu do que Paulo. Paulo chega a ele mesmo declarar que ele era tão zeloso, né, da lei e da tradição que ele tinha, né, do entendimento que ele tinha de Deus e da vontade de Deus, que ele perseguiu a igreja. O que motivou ele a perseguir a igreja foi o zelo a Deus, né? E depois ele chega até a dizer que os judeus, o problema dos judeus da época, né, que estavam rejeitando Jesus, era justamente que eles eram extremamente zelosos, mas que eles não tinham alcançado o entendimento de que Jesus de fato era o Messias. Mas ele afirma isso, eu posso atestar que eles são zelosos. Então eles realmente queriam saber a vontade de Deus, eles se aprofundavam na lei, né? Então um primeiro ponto é esse, é que todos eles eram judeus. E o segundo é justamente que a gente sabe e percebe que apesar do judeu, por exemplo, não crer em Jesus, mas ele crê em tudo mais que a gente crê, né? Ele crê no Deus verdadeiro, ele recebeu isso de Deus. O próprio Paulo também fala isso, que os judeus receberam a palavra de Deus. Eles são até hoje, na verdade, né? Podemos dizer assim, eles são os guardiões da palavra de Deus. Então não tem por que a gente não pegar emprestado alguma coisa, né? A gente beber um pouco dessa fonte e, claro, sendo criterioso, porque já que eles não creem em Jesus, provavelmente em um aspecto ou outro eles se desviam daquilo que a gente está, né, encaminhado, né? Mas em termos gerais, principalmente do entendimento da lei e do Antigo Testamento, não há o que negar. Então, quais são essas 7 regras de interpretação que Hillel definiu? Já passou aí? Meu computador está meio lerdo hoje. Então, a primeira regra é essa aí. O nome hebraico está ali só para constar, mas eu não vou me deter muito nele, né? Mas aquela palavrinha ali, aquela frase, né? Kal, vahomer, significa mais ou menos isso aí, leves e pesados. Qual é a ideia dessa regra de Hillel? É que a gente pode tirar conclusões maiores, ou melhor, a gente pode tirar conclusões a partir de coisas menores para coisas maiores. Ou seja, se uma regra se aplica a uma coisa que é considerada menor na lei, ela também se aplica a uma coisa que é considerada maior. Exemplo, o próprio Jesus usa isso aí, né? Ele, em Mateus 5, 17 a 20, não está aqui a passagem toda, mas ele fala isso: aquele, pois, que violar um destes mandamentos, ainda que dentre os menores, será considerado menor no reino dos céus. E depois ele completa: mas aquele que fizer o contrário será considerado maior. Veja que ele faz justamente essa comparação, né? Ele está dizendo assim: olha, se alguém rejeitar o menor dos mandamentos, no céu, no reino, ele também vai ser menor. Então a ideia é essa: se aqui na terra ele não cumpre o mandamento que Deus deu, então quando chegar no reino, ele também não vai poder ser maior, ele vai ser menor, igual à estreiteza que ele teve aqui em cumprimento do mandamento. Outros 2 exemplos aqui que eu não botei, mas vou citar. Jesus fala, por exemplo, assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, tal, né? Aí ele fala: se Deus sustenta as aves, quanto mais vocês. Se Deus sustenta uma ave que não pensa, que o próprio Jesus fala isso, né? Um dia está aqui, outro dia morreu. Veja lá vocês, que são mais importantes, né? E um outro também muito interessante, que Jesus, quando está sendo levado para a cruz e ele vê as mulheres chorando, ele vira para as mulheres e fala assim: não chorem por mim, chorem por vocês e seus filhos, porque se fizeram isso, aí ele cita uma passagem de Êxodo: se fizeram isso ao lenho verde, o que farão ao lenho seco? Então ele meio que está fazendo uma comparação de uma coisa pequena
para uma coisa grande, né? Então essa foi uma das regras que Hillel determinou. Qualquer conclusão pode ser tirada a partir sobre coisas maiores a partir de coisas menores. Inclusive, abrindo parênteses, tem uma passagem muito interessante que Jesus fala assim... agora eu esqueci a passagem. Esqueci. Mas é uma coisa também que alguém vem perguntar a Jesus sobre... um doutor da lei chega para Jesus e pergunta: Senhor, qual é o maior dos mandamentos? Aí eu estava lendo um comentário e o cara falava assim: a gente que não tem um conhecimento mais aprofundado das conversas que o judeu tinha naquela época, a gente pode achar simplesmente que o cara está dizendo assim: Senhor, qual é o mandamento mais importante de todos? Mas não era isso que ele estava perguntando. O que ele estava perguntando é: Senhor, qual é o mandamento que, se eu cumprir, eu cumpro tudo? Era isso que ele estava perguntando. Ele queria um mandamento que resolvesse a questão. E aí Jesus fala: olha, tem dois: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se você cumprir esses dois, você cumpriu a lei toda. Jesus, na verdade, até respondeu exatamente o que ele perguntou, no mesmo nível do que ele perguntou. Ele não estava perguntando apenas em grau de importância, né? Então tem um pouco a ver com isso aí também. Segunda regra é o corte igual. Tem essa palavrinha, né? Gzerá Shavá. O que o Hillel queria dizer com isso? Que analogias entre palavras, frases ou raízes de palavras encontradas em duas passagens distintas podem ser conectadas para a gente chegar à conclusão de alguma coisa. Ou seja, nesse caso, inclusive, envolve um pouco aquela questão da gente conhecer a língua original, porque isso no português não vai funcionar, tá? Até já dei um exemplo aqui na semana passada disso. Mas, no caso do hebraico, né, da língua hebraica, então, se você acha duas palavras, ou melhor, uma mesma palavra usada em duas passagens diferentes, você pode tentar unir os dois textos para tentar entender melhor as duas passagens, né? Então, um exemplo interessante é isso aí, de Hebreus: exortai-vos mutuamente cada dia no tempo que se chama hoje, a fim de que ninguém seja endurecido pelo pecado. Aí ele fala mais algumas coisas, e aí ele cita uma passagem do Antigo Testamento que fala: enquanto se diz hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, o que o autor de Hebreus faz? Ele pega Gênesis 2:2, que fala do dia de hoje, e fala do sábado também, e o Salmo 95, de 7 a 11, que usa as mesmas palavras. Então ele conecta essas duas passagens para trazer uma ideia de que, olha, isso inclusive é uma coisa até mais aprofundada dentro do pensamento judaico. Se Deus trabalhou 6 dias e descansou o 7º, e o próprio escritor de Hebreus fala isso, né? Significa que existe um sábado para nós também. Ele faz a comparação do sábado da semana com o sábado de descanso eterno, né? Do reino messiânico, né? Da vinda de Cristo. Então ele faz essa conexão de palavras. Isso era uma coisa que o judeu fazia muito. A terceira regra é a passagem padrão. A ideia é mais ou menos parecida, só que aí o que eles faziam? Eles pegavam uma passagem que servia como um padrão, vamos dizer assim, até na linguagem deles, a ideia é de criar uma família de textos para que você interprete outras passagens. Então, se você encontra uma verdade, e a gente faz isso na verdade naturalmente, se você encontra uma verdade em um texto da Bíblia, e aí você encontra uma coisa parecida com aquilo em outra, você olha, as duas têm relação. Aquilo que foi dito lá atrás é uma verdade, então isso aqui também é uma verdade. E posteriormente outras coisas também, né? Então, um outro exemplo interessante é esse de Hebreus. Ele fala o seguinte, ele fala muita coisa, né? Mas aí no finalzinho ele diz isso: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E ele diz assim: tudo é redimido com sangue. Detalhe, isso não está explicitamente dito no Antigo Testamento. Mas de onde ele tirou essa ideia? Da ideia do sacrifício no templo, né? O próprio Deus fala para os israelitas que eles não deveriam comer sangue. E a principal explicação é porque o sangue me pertence. O sangue vai ser usado para expiar os pecados. Então vocês devem derramar o sangue. O sangue não é para vocês se alimentarem. Ele disse isso para Israel, né? Então essa conexão que ele faz dessa verdade, então ele traz agora isso para Jesus, né? Por que Jesus teve que derramar o seu sangue?
Qual a explicação teológica disso? Vamos dizer assim, né? Então a explicação teológica é essa, porque lá atrás Deus instituiu que o derramamento do sangue dos cordeiros era o que expiava o pecado. Então, aquilo era uma verdade, então agora a gente pode dizer também que o sangue de Jesus é uma verdade. Ele expia os pecados, né? Então ele pegou lá uma coisa e aplicou em outras. Poxa, esse meu notebook aí está tão devagar para passar as coisas aqui. A quarta regra, padrão a partir de duas passagens. Ela é muito parecida com a segunda. Só que agora a ideia é a seguinte: duas passagens servem como base conceitual para ser aplicada em outras. Então, um bom exemplo, novamente em Hebreus. Ele está falando sobre a superioridade de Jesus em relação aos anjos. Inclusive é muito interessante a gente pensar nisso, porque hoje a gente tem seitas que dizem que Jesus é um ser que foi criado, que ele não é eterno, né? Existem alguns, inclusive, que chegam a dizer que Jesus é o arcanjo Miguel. Não tenho muita certeza, mas acho que é o testemunho de Jeová que fala isso. Jesus é o arcanjo Miguel. Ele existia como arcanjo Miguel e depois ele veio para a terra e virou Jesus. O autor está justamente falando contra isso. Ele está dizendo: como é que Jesus pode ser semelhante aos anjos? Se todas as declarações que se faz sobre ele é de que ele é superior aos anjos. Aí ele pega algumas passagens. Ele pega, por exemplo, aí Salmo 2,7, que diz: tu és meu filho, hoje te gerei. Ele pergunta: para qual dos anjos Deus alguma vez falou isso? Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Aí ele cita uma outra, Samuel 7,14, que fala: eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Percebe a conexão de duas palavras? Nas duas tem filho. Ele está meio que fazendo igual aquela, né, lá atrás. Mas aí, se você for ler o resto do texto, ele aplica isso em outras passagens também. Algumas até que, se você pegar isoladamente, talvez você não... Mas o cara não está falando aqui de Jesus. O cara não está falando aqui de anjo. Mas por causa de alguma conexão de palavra ou de ideia, ele falou assim: essa passagem está dizendo a mesma coisa, que Jesus é superior aos anjos, porque Deus chamou ele de filho, né, colocou tudo aos pés dele, disse que gerou ele e que seria pai, né, de Jesus. Então, essa quarta regra. Quinta regra, do geral para o particular. Um princípio importante serve como base para listar outros em maiores detalhes. Esse é interessante porque, assim, às vezes uma passagem, a gente usa isso também, normalmente na interpretação da Bíblia. Às vezes uma passagem não responde tudo. Inclusive é um perigo, a gente vai até falar sobre isso. É muito perigoso você pegar uma passagem isolada e achar que aquilo vai responder tudo. Nem sempre, porque às vezes ela está incompleta. Então, se você pega aquela passagem isolada, de repente você está crendo numa coisa errada. Mas se você juntar com outra passagem, né, com outras passagens, outros princípios, então isso ganha uma dimensão maior, né? Então a gente tem, por exemplo, aí nessa carta de Paulo aos Coríntios, ele fala: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a injustiça? Aí ele continua a falar, né? Entre o crente e o descrente, entre a luz e as trevas. Então, o que ele faz? Ele parte do princípio de que o crente não pode se colocar em julgo desigual com o incrédulo. E a partir dessa ideia, ele começa a desenvolver isso, né? Então ele desenvolve, ele expande, na verdade, esse princípio, utilizando outras ideias, né? Poderíamos dizer que era uma coisa comparativa, né? De certo modo. Sexta, analogia de outra passagem. Uma passagem, às vezes confusa, é explicada por outra de conteúdo similar. Na verdade, o que eu falei antes se aplica, na verdade, mais a essa aí. Essa aqui é interessante. Pedro fala isso aqui, ó. Chegando-se para ele, Jesus, né? Pedra viva, rejeitada pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. Na passagem, você vai ver mais para frente que Pedro cita 3 passagens do Antigo Testamento. Ele cita Isaías 28, Salmo 118 e Isaías 8. O que acontece? A gente não vai abrir agora, mas depois vocês vão pegar aí vou passar a apostila para vocês e vocês podem checar isso. Se você compara por alto essas passagens, parece que tem uma contradição.
Porque Isaías 28:16 fala que a pedra que Deus elegeu, ela é preciosa e aprovada, dando a ideia de que, no caso, né, levando em consideração que está falando de Jesus, que Jesus seria aprovado, que Jesus seria bem recebido. Tem essa ideia. O Salmo 118 já fala um pouco diferente. O Salmo 118 fala: a pedra que foi rejeitada. Aí, pô, mas a pedra está aprovada ou rejeitada? Fica uma coisa meio, né, aparentemente confusa, parece que é uma contradição. Aí quando chega em Isaías 8, Isaías já fala que aqueles que desobedecerem a Deus, eles tropeçariam na pedra. Aí o que o autor de Hebreus faz? Ele pega as 3 passagens, junta as 3 e fala: olha, a verdade é essa, Jesus é de fato a pedra, só que para aqueles que creem, aí é o que ele diz, né? Para aqueles que creem, ele é a pedra viva. Só que para aqueles que desobedecem, que não creem, ele é uma pedra de tropeço. Então quer dizer, a Bíblia não está errada, é porque está falando de 2 coisas diferentes. Em um momento está se dizendo: olha, essa é a pedra aprovada por Deus. Só que em outro momento está se dizendo: essa pedra vai ser rejeitada, né? E aí depois se completa: quem vai rejeitar? Os desobedientes. E eles vão tropeçar nela. Vai ser rocha de escândalo, né? Tem aquela passagem que fala isso, né? Que é justamente essa de Isaías. Rocha de escândalo. Então essas comparações são interessantes. Certamente que o judeu, ele até hoje tem uma vantagem, vamos dizer assim, sobre nós, nesse sentido de interpretação do texto, porque o texto está escrito em hebraico e ele fala hebraico, né? Então, perceber essas nuances, de repente ver uma palavra aqui, outra palavra ali, pois é, uma coisa que infelizmente a gente não tem como, pelo menos a princípio, né? Eu vou até falar sobre bíblias de estudo que permitem a gente chegar nesse ponto aí, mas é muito complicado da gente perceber, por exemplo, sutilezas de, por exemplo, olhar assim: peraí, por que o autor usou essa palavra e não aquela? Quer ver um exemplo que eu já reparei? Apocalipse. Quando fala da marca da besta, eu não vou lembrar das 2 palavras, só vou lembrar de uma. Não, eu acho que eu vou lembrar da outra também. Lembrei. Existem em grego 2 palavras para marca. Uma é carax, outra é caracter. Caractere, inclusive, né? Tem esse sentido. Uma tem mais o sentido de uma coisa pintada qualquer, um desenho, né? Uma representação pictográfica de alguma coisa, enquanto que uma outra, que no caso é carax, ela tem um sentido mais específico. Ela não é apenas uma marca desenhada ou rabiscada, ela é aquele tipo de marca que o dono faz no boi, né? Aquela marca ferro. Tem um nome aquilo, não tem? Alguém sabe o nome daquilo? Não? Tem um nome específico aquilo ali. Então, aí você percebe o quê? O que o texto de Apocalipse fala? Ele não usa a palavra caractere, que seria uma marca qualquer, uma pintura, uma coisa simples. Ele usa a palavra carax, dando a entender que é uma marca semelhante àquela marca que é usada nos animais. E quando você percebe no texto, quando você saca isso, assim, rapaz, agora eu entendi. Por isso que ele fala que aquele que for marcado, que se deixar marcar pela marca da besta, não tem mais solução para ele. O texto fala isso: aquele que se deixar marcar vai beber do vinho da cólera do cordeiro, né? Vai ser condenado. Por quê? Porque aquilo ali é uma marca de propriedade. Aquilo não é só uma tatuagem de rena, entendeu? Não é só uma besteirinha. Aquilo ali é uma marca de propriedade do anticristo. Então, essa dimensão, para a gente que não fala a língua, né, que não lê a língua, é mais complicado, né, a gente perceber isso. Então, graças a Deus tem muito livro, tem Bíblia de estudo, né, para a gente alcançar isso aí, né. Bom, a última regra de Hillel é a regra da explicação obtida do contexto. Uma passagem deve ser examinada dentro do seu contexto para ser compreendida. Essa, na verdade, ela é usada por nós em qualquer coisa, né. Tem gente que não usa, né, tem gente que não usa, mas quem usa bastante, né, de se perceber aquilo que eu falei anteriormente. Não se pode pegar uma passagem isolada sem você entender o contexto daquilo que está sendo dito. Então eu peguei esse exemplo aí, por exemplo, em que Jesus fala
Se a tua mão direita te faz pecar, arranca e joga ela longe. Será que Jesus de fato estava dizendo que se a minha mão ou se o meu pé me faz pecar por algum motivo, sei lá, eu sou ladrão, então para mim a minha solução é arrancar a minha mão para eu não ir para o inferno? Então quando você analisa o contexto do que Jesus está falando, você vai perceber que ele não está falando isso exatamente, ele está usando uma hipérbole, né? Ele está exagerando a coisa para dizer, olha, mais importante do que a sua mão é você fazer a vontade de Deus. Talvez até deixando nas entrelinhas, tem coisas mais difíceis de se arrancar do que a mão. Arrancar a mão é fácil. Agora arrancar a vontade de pecar do coração é mais difícil. Dizer não à vontade é mais difícil. Então, quando você mergulha um pouco mais no contexto que Jesus está falando, você percebe que você não pode tirar isso de contexto, senão a gente vai começar a arrancar a mão. Ou outras partes do corpo, né? Não só a mão, como se fosse só a mão que fizesse pecar, né? Bom, então essas 7 regras, vocês percebem que algumas são muito específicas para um leitor de língua hebraica, né? Para quem está inserido na cultura judaica, mas algumas nem tanto, como essa, por exemplo, né? São um pouco mais fáceis até da gente adaptar a nossa situação, né? Uma última coisa sobre essa questão aí de interpretação, existia uma regra que não era de Hillel, mas era uma regra que existia também no tempo dos apóstolos, que era essa regra chamada de Requesh. E essa regra é muito interessante, e Jesus faz isso em alguns momentos. A ideia do Requesh é você pegar 2 passagens e gerar um aprendizado original. O exemplo melhor que eu achei foi esse aqui. Jesus pega 2 passagens diferentes e produz um ensino novo. Então, a gente conhece a passagem que fala, não adulterarás. Deus não quer que você adultere. Mas também, no mesmo Êxodo, na mesma listagem de mandamentos, dos 10 mandamentos, Deus fala, não cobice a mulher do seu próximo. Percebe que, teoricamente, seriam 2 coisas iguais, né? Mas Deus separou. Olha, não adultere. E também não deseje a mulher do teu próximo. Aí Jesus vem junto as 2 e complica. Porque ele fala, olha, se alguém sequer pensar em adulterar, já está pecando. Aí alguém podia até pensar assim, eu mesmo já pensei, poxa, Jesus exagerou um pouco nessa história aí, né? Porque se o cara não cumpriu o desejo dele, se ele não realizou o desejo dele, não tem problema, né? Só que, quando a gente percebe que, quando Deus fala, não cobice a mulher do teu próximo, ele não está falando de nada propriamente de ação, é de sentimento. Deus está falando de sentimento, né? O cobiçar a mulher do próximo não é o cara ficar na janela do cara, e aí vizinho, que mulher gostosa, hein? Não é disso que ele está falando. Ele está falando de pensamento mesmo, de você desejar. E se deseja onde? No coração. Então veja que Jesus está juntando as 2 e aprofundando a coisa. Olha, eu já vou avisar você o seguinte, se você sequer pensar, você já pecou. É como se você tivesse adulterado com ela, né? Pesadíssimo, né? Bem pesado. Mas é um exemplo interessante disso aí. Beleza até aí? Então não fiquem preocupados de decorar essas coisas, tá? Isso aqui é só pra gente conhecer e até depois, quando vocês estiverem com a apostila, vocês vão poder fazer uma revisão disso aí. Seja qual for a hermenêutica usada, lembrando que a hermenêutica é a arte ou a técnica de interpretar um texto, seja qual for, né? No caso da interpretação bíblica, a regra áurea, tanto do judaísmo, quanto nossa cristã, porque existe, né? Eu vou falar delas daqui a pouco, os métodos cristãos, a regra áurea é essa. Nenhuma conclusão baseada em qualquer dos métodos de interpretação usados pode contradizer o texto simples da Escritura, ou seja, aquele texto que está lá claro, não pode haver contradição com ele, né? Assim como nenhuma outra parte pode contradizer a outra. Então, perceba que era o que o judeu fazia era justamente pegar uma passagem aqui, outra aqui, juntava, achava palavras ou ideias parecidas e juntava, né? Mas de jeito nenhum método desse podia contradizer o que está claro. Usando um exemplo grosseiro, seria o caso de alguém de repente chegar e juntar não adulterarás com não desejar a mulher do próximo e de repente dizer assim, não, mas na verdade existe uma outra passagem que dá uma ideia de que é possível adulterar sem pecar.
Não, isso nunca vai acontecer. Não tem como a gente concluir nada nesse sentido, né? Porque nada pode contradizer o que está claro, né? Bom, eu vou falar um pouquinho aqui sobre os métodos, coisa bem rápida mesmo, sobre os métodos cristãos. Por que cristãos? Porque até um determinado ponto, até mais ou menos o século II, século III depois de Cristo, a mentalidade da igreja ainda era muito judaica. As próprias interpretações, a gente encontra isso, até comentei isso com vocês na semana passada. Existe um grupo de líderes, né? De bispos, até alguns que são chamados de apóstolos também, que viveram no segundo século, depois dos apóstolos, né? A partir do ano 100. E é interessante observar que os métodos que eles utilizam para usar o Antigo Testamento, para mostrar que Jesus era o Messias, para poder explicar muita coisa, eram esses mesmos métodos aí. E detalhe, nem todos eles eram judeus, diferente dos apóstolos, que todos eram judeus, mas no caso desses que vieram depois, alguns não eram. Alguns eram gregos que se converteram, por exemplo, né? Mas aí, justamente por causa dessa conversão de gregos, por causa até de um certo distanciamento que começou a acontecer entre judeus e gentios, né? Dentro da igreja, é uma história longa, na verdade, para explicar isso, mas isso aconteceu. Então, os cristãos agora começaram a criar seus próprios métodos de interpretação, começaram a se distanciar um pouco do pensamento judaico e se aproximar mais do pensamento grego. Então, isso gerou, né, métodos de interpretação diferentes. E, na verdade, essa questão de interpretação é algo que não acaba, assim, a evolução disso não acaba. Até hoje, alguma mente fértil e brilhante está pensando em algum novo método para interpretar, principalmente a Bíblia, né, que é talvez um dos livros mais lidos, menos compreendidos e mais atacados do mundo, né? Então, só alguns exemplos. Método histórico-gramatical. Esse método ele é herdeiro do método judaico. A igreja protestante em geral, desde a época da Reforma, ela se baseia muito nesse método. Então, pelo próprio nome, não sei se vocês já concluíram aí, mas é aquela ideia de analisar o contexto histórico e o contexto linguístico do texto, né? Então é aquilo que a gente fala. Paulo falou para a mulher não falar na igreja. Beleza, mas antes da gente criar uma doutrina que a mulher não pode falar na igreja, primeiro, vamos analisar o contexto bíblico para ver se de fato existe uma proibição da mulher falando na igreja. Outra, vamos entender o contexto de que igreja Paulo está falando aquilo. Outra, será que Paulo falou isso em outras igrejas? Ou foi só nessa? Então, isso é uma análise da cultura, né? Uma análise histórica e também uma análise do próprio texto, né? A gente perceber essa questão do contexto, até o que foi falado naquele última regra de Hillel, né? Então esse é o método que nós normalmente usamos para interpretar, nós protestantes, né, evangélicos. Existe um outro método chamado histórico crítico. Esse método nasceu dentro das universidades, dentro das faculdades. É uma análise mais acadêmica, mais científica. Então a ideia é, enquanto que o método histórico-gramatical, mesmo analisando a coisa também um pouco cientificamente, mas ela se baseia em quê? A Bíblia é a palavra de Deus. Vamos entender a vontade de Deus, percebendo o contexto, etc, etc. No método histórico-crítico, não. A ideia a Bíblia não é necessariamente um livro inspirado por Deus. Eu não tenho obrigação de crer nisso. Mas mesmo assim eu vou aplicar um método para tentar entender o que está sendo dito ali, né? Então, acaba sendo um método muito científico e ele acaba extrapolando um pouco aquilo que a gente crê, justamente porque viaja um pouco na filosofia da coisa, fica tentando achar algum sentido, talvez até mais simbólico, né, das coisas. O que leva também para esse outro método, que é o alegórico. E esse método é um método que está sendo muito trazido para a igreja evangélica e não é legal. Porque a ideia do método alegórico é dizer o seguinte: tudo na Bíblia é simbólico, tudo na Bíblia é uma metáfora. Então,
professor de história meu já falou isso há muito tempo. Jesus não multiplicou o pão, literalmente. Jesus não pegou ali 5 pães e 2 peixinhos e alimentou uma multidão, literalmente. Aquilo ali é uma metáfora para a atitude de Jesus de partir o pão, de ensinar as pessoas a serem solidárias. Entendeu? Então, aquilo que está lá no texto como um fato, vira uma alegoria, vira uma metáfora. E isso é perigoso. Isso tem acontecido muito hoje em dia, né? E na verdade, isso tem acontecido no nosso meio, nem tanto para desmerecer a Bíblia, para desacreditar milagres, nem nada disso. Mas isso tem acontecido muito para tentar pegar coisas do Antigo Testamento, que são do Antigo Testamento, e trazer para o contexto nosso hoje. Então, por exemplo, alguém de uma forma bem arbitrária diz assim: mas Deus não abençoou Abraão? Deus não abençoou Jacó? Jacó não ficou rico? Então, se Abraão é o pai da fé, e nós somos da fé, então Deus também tem que nos abençoar. Se você for parar para pensar, é uma conclusão até meio que lógica, né? Mas o que está se fazendo aí? Você está espiritualizando um fato que não é espiritual. É um fato, vamos dizer, material. Deus abençoou Abraão. Isso não é espiritual, né? Mas aí, se você espiritualiza isso, então você diz: do mesmo jeito que Abraão vai ser próspero, eu também vou ser próspero. Infelizmente, isso não é verdade. Já vou lhe dizer logo, tá? Então, esse é o perigo desse método, né? Método literal. O método literal também é um pouco perigoso. É o contrário do método alegórico. Porque o literal diz assim: o que está na Bíblia tem que ser seguido à risca. Ou seja, não existe margem para você tentar entender muita coisa, dialogar sobre aquilo. Não. Então, se Paulo está dizendo que a mulher não pode falar na igreja, calha a boca, mulheres. Não vai falar. Se Paulo está dizendo que a mulher tem que usar o véu, então a mulher tem que usar o véu. Isso é ser literal, né? Se a Bíblia diz que o dragão vai aparecer no céu, desse exemplo do dia, né? Então se prepare, porque um dia o dragão vai aparecer no céu. Aí a gente está sendo um pouco ingênuo, né? A gente faz uma interpretação equivocada e ingênua se a gente levar em consideração que tudo tem que ser literal. Não é. E daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. O método tradicional, ou da tradição, é um método que a Igreja Católica, por exemplo, usa. Qual é a ideia desse método? Nós, protestantes, nós cremos que a revelação acabou com João. Que o último livro da Bíblia, que foi Apocalipse, foi o fim da revelação do Novo Testamento. A gente não crê que os bispos, os apóstolos, ou o que quer que seja, que vieram depois dessa época, eles foram inspirados por Deus para passar instruções. Nós não cremos nisso. Eles podem até ter falado alguma coisa boa, a gente vai até aproveitar, mas a gente não considera isso como doutrina. A Igreja Católica pensa diferente. Ela pensa que tudo que é produzido pela Igreja tem que ser tratado como uma coisa inspirada por Deus. E tanto é que eles creem que o Papa é infalível, né? Que se o Papa fala uma coisa, Deus está falando por meio do Papa. Então, esse método deles, que é particular, né, deles, na verdade, acho que não só eles levam isso em conta, mas eu acho que a Igreja Ortodoxa também leva um pouco isso aí, é que tudo o que é considerado doutrina ou interpretação da Bíblia pela Igreja, oficialmente, né, instituído pela Igreja, então aquilo também é palavra de Deus, também é revelação, né, e a gente não pensa assim. E o método subjetivo é uma coisa que já de muito tempo acontece, mas hoje em dia acho que está ficando mais popular, né? O método subjetivo é tipo assim: eu entendo da Bíblia o que eu quiser. Então eu posso, de repente, pegar uma passagem que Deus está falando para mim, na verdade, para me arrepender dos meus pecados, e eu, na verdade, compreender a partir daquele texto que o que Deus está falando comigo não é aquilo. Deus está dizendo que eu sou livre para eu fazer o que eu quiser e que Deus não está se importando com minhas atitudes. Eu estou dando um exemplo bem esdrúxulo, né? Mas rola dessa, né? Tem gente que pega cada interpretação maluca, aquela história mesmo do cara lá que esqueceu de perceber que a adúltera tinha um acento e achou que Deus estava dizendo ali para adulterar. Isso não foi piada, foi verdade, né? Então, isso tem acontecido bastante e isso gera um problema no nosso meio, principalmente,
Porque é interessante, por mais que a gente critique e não aceite o método católico, mas o método católico restringe a coisa. Então qualquer um não pode sair por aí pregando, a igreja controla. No nosso caso não existe esse controle. Então é por isso que hoje, quando a gente fala assim de igreja evangélica, é uma pluralidade tão grande que é complicado até explicar. Né? Então, sei lá, vem um pastor aí pregando uma maluquice qualquer, fala, mas é evangélico. Mas você não é evangélico? Mas eu não acredito no que ele está falando, não. Mas não é tudo evangélico? Mas por quê? Justamente por causa da liberdade que a gente tem, né, de ter a Bíblia na mão e etc. Então, às vezes, esse método subjetivo aí é bastante utilizado para, até muitas vezes, às vezes de uma forma ingênua e mesmo de ignorância, mas às vezes com o intuito mesmo já de aproveitar, né, e ludibriar os outros e tal. Então, esses são alguns métodos que existem dentro do cristianismo em geral, né? Pensando em tudo, cristianismo ortodoxo, católico, protestante. E eu queria agora passar a falar sobre as regras que nós devemos usar. Eu não soube bem como é que eu ia passar isso para vocês, se eu ia dizer que eram as minhas sugestões, porque o que acontece? Na verdade, eu não peguei, não existe, até aqui, eu não sei se eu botei aqui na frente, acho que mais na frente tem, não existe assim uma cartilha para isso. Novamente, infelizmente, já que a gente é tão livre, a gente não tem nada centralizado. A gente não tem, por exemplo, uma liderança que diga, olha, essa igreja aí está ensinando errado, ela não faz parte da igreja evangélica. A gente não tem isso. Qualquer um pode dizer que é evangélico, qualquer um pode dizer que é pastor, qualquer um pode até botar o nome de igreja, Igreja Batista da Assembleia de Deus, do Reino de Deus. O cara pode fazer isso se ele quiser, né? Então não existe assim uma coisa rígida de regras de interpretação cristãs protestantes, tá? Então, eu não digo que essas são as minhas regras, eu digo que eu compilei, tá? Eu reuni aqui, acho que foi 7 regras, se não me engano. Eu acho até que aconteceu um problema aqui, mas enfim, se chegar ali eu vou consertar. Me parece que foram 7 regras, ou foram 8 que eu separei, que leva um pouquinho daquele método judaico, vocês vão ver que leva um pouco do que tradicionalmente as igrejas protestantes utilizam, certo? E talvez uma coisa ou outra também que não foi dita. Então, primeira regra de todas, a mais importante: precisamos da ajuda do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, não é possível a gente ter uma interpretação realmente genuína daquilo que a gente está tentando entender, né? E o motivo muito simples para a gente ter isso como a primeira das regras é que quem inspirou a Bíblia foi o Espírito, né? Podemos dizer que o Espírito é o autor da Bíblia. E nada melhor do que o autor original para poder dar a gente essa possibilidade. Graças a Deus nós temos o Espírito Santo, né? Nós temos um privilégio que aqueles rabinos, sábios rabinos, não tiveram, né? Que muitos do passado não tiveram. Os próprios apóstolos demoraram de ter, né? Que é o Espírito Santo para poder guiar a gente. Então eu até botei essa passagem de Jesus falando exatamente sobre isso, né? Que o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. É por isso até que a gente acredita 100%, sem margem de dúvida, que os apóstolos que escreveram a Bíblia, eles não falaram nada diferente de Jesus. Ao contrário, eles acrescentaram, né, a mais coisas que Jesus não falou. Porque o próprio Jesus já tinha dito, eu vou mandar o Espírito Santo para poder guiar vocês nisso tudo. Então, primeira regra de todos, né, imprescindível a orientação do Espírito Santo. Segunda regra, que também eu falei naquela questão do método histórico gramatical, né? Conhecer o contexto histórico e cultural da época em que a escritura foi produzida. Isso é extremamente importante, gente, porque, como eu já dei o exemplo, se você pega uma coisa que Paulo falou, até que Jesus falou, e você não entende o contexto do que ele está dizendo, ou até do contexto da língua, você pode interpretar errado. Você pode ter uma conclusão equivocada. Quer ver um exemplo interessante? É uma coisa que carece um pouco nas nossas Bíblias, em geral.
o hebraico, assim como qualquer outra língua, ela tem expressões idiomáticas. Então, se você pega um texto escrito em inglês, que o cara usa expressões idiomáticas e você traduz ao pé da letra algumas delas, você não entende nada, né? Então, de repente, tem lá um trecho que o cara fala, don't give up. Aí você vai traduzir ao pé da letra, não dê para cima. Hã? Sim, não dê para cima. Give up não é dar para cima, give up é desistir. Acho que tem até aquela ideia né? Tem até uma outra expressão, throw your hands, né? Don't throw your hands, não jogue as suas mãos. Como assim? Não jogue as suas mãos? É uma expressão idiomática que significa não desista. Então o hebraico também tem isso. Aí a gente pega aquela passagem de Jesus, que Jesus fala assim, os olhos são a candeia da alma. Aí na nossa versão, nas nossas traduções fala, se o seu olho for bom, todo o seu interior será bom. Mas se o seu olho for mau, o seu interior será cheio de trevas. Detalhe, se isso for pego isoladamente, você pode trazer uma interpretação até não muito errada, né? Jesus está dizendo, olha, significa, já que os olhos são a candeia da alma, então eu tenho que prestar atenção no que eu olho. Então, se eu olho para as coisas de forma negativa, eu estou cheio de trevas. Se eu olho para as coisas de forma positiva, poderia ser uma interpretação válida, né? Só que não é isso que Jesus está falando. Não passa nem perto. O contexto dessa passagem todo, se você for olhar, Jesus está falando de dinheiro. Jesus fala sobre servir a dois senhores, não servir a mamon. E aí ele vem com essa história de olho bom e olho mau. Aí o que a gente descobre quando a gente, né, graças a Deus tem alguém para dizer isso para a gente? Olho mau e olho bom é uma expressão idiomática hebraica que significa generosidade. Se a pessoa tem um olho bom, ela é generosa. Se ela tem um olho mau, ela é avarenta. Então o que Jesus está dizendo, na verdade, dentro daquele contexto, aí encaixa certinho, se você for avarento, o seu interior será de trevas. Mas se você for generoso, todo o seu interior será iluminado. É isso que Jesus está falando. Quer dizer, percebe como o não entendimento disso pode causar uma interpretação errada, ou até não errada, mas você não entende exatamente aquilo, né, que foi dito. Então, conhecer o contexto histórico e cultural é imprescindível para você interpretar da forma correta. Um outro ponto também, que é muito importante, é essa questão do aprofundamento na língua original. Muitas vezes a gente não tem essa possibilidade, né? A verdade é que nem todo mundo tem essa perspicácia de aprender uma língua nova, ainda mais uma língua como o hebraico, por exemplo, ou o grego, que tem caracteres totalmente diferentes do nosso, né? Você tem que primeiro aprender o que cada letra dele significa para a nossa, para depois você aprender as palavras. É um passo a mais, né? Mas é importante. Então, se você não consegue, procure alguém que saiba. Procura como é que chama? Alguma coisa que possa te ajudar a entender. E eu vou até dar umas dicas aqui de umas bíblias. Descobri uma bíblia interessante que tem uma parada dessa aí de trabalhar com as palavras em hebraico e grego, que é muito interessante. Então, dentro dessa história aí, dentro dessas questões, eu dou duas sugestões aqui a vocês. Até porque nós somos leigos, né? Nós não somos acadêmicos aqui. Eu não vou chegar e dizer para vocês, olha gente, vocês devem aprender hebraico. Se vocês puderem é ótimo, mas vocês não precisam necessariamente aprender hebraico para saber a vontade de Deus. Não precisa, né? Mas se você quiser se aprofundar mais, entender mais, o hebraico ajuda. O que a gente tem de suporte para a gente nisso aí? Primeiro, a gente tem várias traduções, vou até falar delas aqui agora. A gente tem algumas traduções, várias traduções diferentes da Bíblia. Na medida do possível, das suas possibilidades, tenha Bíblias diferentes. Não compre sempre Bíblias das mesmas traduções. Compre traduções diferentes, porque talvez isso te ajude a ter uma dimensão maior. Porque queira ou não queira, gente, é uma coisa até que seria até bom se a gente tivesse tempo de falar disso, mas não tem. Vai falar sobre tradução. Tradução é uma coisa que aparentemente é simples, mas não é. Porque sempre que você faz tradução é de língua mesmo, né? Traduzir de uma língua para outra, queira ou não queira, você como tradutor, você se torna intérprete. Você interpreta o texto. Ainda mais numa língua como o grego e o hebraico, que uma palavrinha tem milhares de significados. E algumas são milhares mesmo. Então, basta você pegar a palavra shalom. A palavra mais maravilhosa do universo é shalom.
Porque Shalom significa tudo de bom que você imaginar. Shalom significa paz, prosperidade, ausência de necessidade, saúde. Rapaz, Shalom é tanta coisa. Como é que você traduz isso num texto? Jesus fala, paz seja convosco. A gente vai botar paz, ausência de necessidade, bem-estar, felicidade, esteja com você. Não dá, né? Então, qual é a melhor palavra usada? Paz. Mas a verdade é que Shalom não diz só paz. Ela é muito mais abrangente. Então, às vezes, quando você pega, no caso da paz, não vai te ajudar muito não, porque provavelmente as traduções vão ser todas iguais. Mas algumas palavrinhas, você pode encontrar traduzidas de forma diferente. Isso te ajuda, de repente, a ter uma noção melhor, né? Então, diferentes traduções é legal. E também Bíblias de estudo, né, que está na moda, né? Todo mundo quer uma Bíblia de estudo e tal, e vale a pena mesmo ter Bíblia de estudo. Você só tem que tomar cuidado com qual Bíblia de estudo você vai... Qual você vai usar, porque algumas são meio problemáticas, né? Então, só para você ter noção, a tradução da Bíblia, olha, aqui não está exaustivamente todas as traduções possíveis, tá? Essas são as principais, e algumas que eu quis destacar. Então, a gente tem a Almeida Corrigida e Fiel, que é baseada no Textos Receptos, eu falei disso na segunda aula, que é um texto mais tradicional do grego. Então, essa Bíblia, ela continua essa tradição que vinha desde a época da Reforma Protestante de traduzir o Novo Testamento a partir desses manuscritos em grego, tá? Por que eu destaquei isso? Porque todas as outras traduções são feitas a partir de uma outra fonte grega que é chamada de texto crítico. O que é o texto crítico? Já não é mais aquele texto tradicional. É um texto que foi criado num ambiente acadêmico. O cara parou assim, peraí, será que aquele texto realmente é o melhor? Aí vamos agora reunir todos os textos que existem, vamos ver as variações que cada um tem e vamos dizer qual é o melhor. É mais ou menos essa a ideia. Nem sempre é o melhor. Então, é uma ressalva aí essa questão do texto recepto. Almeida Revista e Corrigida, que é a maioria que o pessoal usa, né? Almeida Revista Corrigida e Almeida Revista Atualizada, é baseado na tradução de João Ferreira de Almeida, né? Esse é o nome do cara, né? João Ferreira de Almeida, e existem duas versões, uma corrigida e outra atualizada. Muda um pouquinho algumas coisas. A Nova Tradução na Linguagem de Hoje, ela é um tipo de tradução diferente, porque ela não traduz muito ao pé da letra, ela tenta ser um pouco coloquial. Então, ela não é legal... Essa tradução não é legal para você estudar, por exemplo, doutrina, porque às vezes aquilo ali acaba sendo uma interpretação, a tradução do cara acaba sendo muito interpretativa, mas para uma leitura mais, vamos dizer assim, coloquial, mais simples, ela é legal, até para você de repente ler uma passagem lá, porque vós sois, etc, etc, depois você pega nela porque vocês são. Então às vezes algumas coisas, agora eu entendi, né? Porque lendo lá na Bíblia antiga, naquela linguagem mais arcaica, não desceu na minha cabeça aquele negócio. Quer ver uma passagem difícil, velho? Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é para ti recalcitrar contra o aguilhão. O que significa isso? Recalcitrar contra o aguilhão. Rapaz, sinceramente, velho, não dá para traduzir de outro jeito, não. Mas é porque a tradução é antiga, é antiquada. Aí se você for ler isso na versão da linguagem de hoje, provavelmente vai estar alguma coisa do tipo assim, Paulo, por que você está me perseguindo? Você vai ver como é difícil lutar contra o aguilhão, era um negócio que o boi, a chicotada, né? Então ele fala assim, você vai ver como é difícil lutar contra a chicotada. Então você vai, agora eu entendi o que ele está falando, né? Então ajuda, essa nova tradução. Tinha uma Bíblia na linguagem de hoje, quem tem ela em casa jogue fora, porque ela é horrorosa. Ela é extremamente interpretativa, ela cria uma interpretação muitas vezes até falsa. Por isso que se criou a nova tradução na linguagem de hoje, para corrigir aquilo. Porque aquela foi terrível, todo mundo fala mal dela. Então não presta. Não é a Bíblia, é a tradução, né? Nova versão internacional, que também é boazinha. Ela é boa também porque ela tem uma linguagem mais, né, de quase coloquial também. Ela fica meio que no meio termo aí entre a Almeida e a linguagem de hoje, né? A King James, que essa King James não tem uma bronca danada dela, porque a King James original o que João Ferreira de Almeida foi pela gente, o tal do Rei Tiago, né?
foi para os ingleses. Até hoje considerada a melhor tradução da Bíblia em inglês. E tem gente nos Estados Unidos, você sabe que americano, né? Não sei se alguém vai ver isso no vídeo e vai achar ruim, mas americano tem umas maluquices assim. Aí tem gente nos Estados Unidos que acha que essa tradução do King James, ela é tão inspirada quanto a Bíblia. Ela não tem erro. Tem gente que acredita piamente nisso, que essa tradução não tem erro. Eu, particularmente, não boto minha mão no fogo, né? Mas, de qualquer modo, é uma tradução muito bem feita. E aí, o que fizeram no Brasil? Em vez de pegar essa tradução, eles pegaram a versão atualizada, que modificou o texto de acordo com o texto crítico. Ou seja, a King James era feita no textus receptus, que é aquele texto tradicional, grego. Aí alguém um dia teve uma ideia genial. Velho, vamos atualizar esse texto maravilhoso da King James para o texto crítico, que já muda um pouco as coisas. E aí a tradução que a gente tem é baseada nessa. Eu, particularmente, acho que perdeu uma coisa, sabe? Mas ela também tem uma linguagem legal para entendimento, né? Ela foi baseada, inclusive, na versão em inglês. A Bíblia de Jerusalém, ela é ela é de uma editora católica, mas eu não tenho certeza se a versão original francesa dela é católica mesmo, não tenho certeza se ela tem algum viés assim, de denominação. Mas ela é muito legal também, a tradução dela, todo mundo fala muito bem da tradução dessa Bíblia de Jerusalém, né? Apesar de ser católica, a gente tem um pouco de preconceito, né? Mas não precisa ter, é a Bíblia, parecida com a nossa, só a tradução é diferente. Teve uma que eu esqueci de botar aqui, que é a Bíblia judaica. Eu não sei nem se eu botei, acho que eu botei ali, eu vou falar dela daqui a pouco. Então, traduções, entenderam isso aí? Então, quanto mais traduções você tiver em casa, melhor. Vai te ajudar a entender melhor. Eu vou dar umas dicas aqui a vocês sobre Bíblias de estudo. Veja só, vou deixar claro, eu não fiz uma pesquisa extensiva sobre isso. Eu não estou aqui para dizer, de fato, quais são as melhores. Eu estou aqui para dizer as que eu conheço e algumas que eu ouvi falar que me parecem boas, certo? Eu vou até comentar algumas que eu ouvi dizer que são horríveis. E algumas que eu não sugiro, tá? Mas não quer dizer que não vai sair por aí dizendo que Júnior disse que a melhor Bíblia é a Shed ali, ó. É a do topo, tá? Não é isso que eu estou dizendo. Então, por que essas Bíblias de estudo são legais? As Bíblias de estudo, elas têm algum material adicional, não tem só o texto da Bíblia. Então ela vai ter ali explicação de uma tradução, que é muito legal isso, né? De repente aquela história da palavra ter vários significados, então de repente ele explica, olha, essa palavra também pode ser traduzida por tal coisa. Isso ajuda você a entender mais, né? Ela tem notas explicativas. O perigo, às vezes, dessas notas é querer explicar demais e querer doutrinar pelas notas. Isso é um pouco perigoso, às vezes. Mas, às vezes, quando chega, por exemplo, e fala, Jesus fala, então veio o noivo e as noivas vieram ao encontro do noivo. A gente, na nossa cultura, não é assim que funciona. Aí você encontra uma nota dizendo, na época de Jesus, né, na cultura judaica, não é o noivo que espera a noiva, é a noiva que espera o noivo. Isso já te dá uma clareza maior. Fala, por isso que Jesus falou isso. Eu pensei que a Bíblia estava errada, né? Pô, está dizendo que a noiva estava esperando o noivo, está errado. Não, é porque é a cultura. Então, já te dá uma explicação. E tem Bíblias que tem coisas muito mais exaustivas, de explicação sobre a história do livro, sobre o autor do livro. Então, tem muita coisa para enriquecer, né? A Bíblia Shed foi a primeira que eu tive de estudo. E eu gosto muito dela, talvez até por causa disso. Mas eu gosto muito dos comentários dela, porque ela não tem comentários muito tendenciosos. Apesar que o Shed, inclusive o nome original dela não era esse. E uma das coisas que eu vou falar a vocês, eu não recomendo, Júnior, eu, que não sou ninguém, mas estou aqui falando, então eu vou falar, né, vou dar minha opinião. Eu não gosto de Bíblia com nome de gente. Porque geralmente Bíblia com nome de alguém reflete a visão daquela pessoa. Entendeu? No caso do Shed, ele foi o editor dessa Bíblia. Nem todos os comentários foi ele que fez. Ele editou esses comentários, a maioria dele. Quem não conhece Shed, depois procura. É um cara fantástico do nosso meio protestante. A Bíblia originalmente se chamava Bíblia Vida Nova, né? Bíblia Estudo Vida Nova, se não me engano. Depois puseram o nome dele por causa da credibilidade do nome que ele tem. Inclusive já comi churrasco com ele. Privilégio. Só não falei nada com ele, mas enfim. Então os comentários dela são legais. Ela tem
uma maneira lá de você procurar passagens bíblicas a partir de temas. Então você procura um tema, você acha algumas passagens que tem a ver com aquele tema. Fala um pouco também sobre as expressões hebraicas e gregas, né, que tem no texto. Então eu acho ela bem legal. A Thompson também é muito boa, embora a Thompson não tenha, o caso dela não seja muito a questão das notas. O que o Thompson tem é um negócio de temas em cadeia. Então você vai pegando um tema e vai desenvolvendo aquele tema em vários outros temas. É como se fosse uma corrente que ele faz. É muito interessante. Então, até você vai no fim eu de vez em quando eu uso ela para dar umas pesquisadas, até às vezes quando me pegam de surpresa mesmo, vai dar uma palavra, vixe, eu vou logo nela. Porque aí ele pega lá, tipo, Espírito Santo, aí ele começa a botar um monte de passagens e temas relacionados àquele assunto, de repente até conectando com outra coisa, sabe? É muito legal isso aí, da Bíblia Thompson, mas ela não tem comentários especificamente. A Bíblia de Estudo King James ela inclusive podia falar, é boa, né, amor? Você gosta dela? É a sua, né? Ela também tem uns comentários, você já reparou alguma coisa ruim ou coisa nos comentários dela? Parece que é bom também, né? Os comentários dela também são bem equilibrados, porque algumas Bíblias, gente, aí é outra ressalva que eu faço, algumas Bíblias de estudo, elas tendem para uma doutrina. Então, por exemplo, não espere comprar a Bíblia de estudo pentecostal e não achar lá comentários de viés pentecostal, porque ela é a Bíblia de estudo pentecostal, né? Não, outra que talvez seja mais sutil, você talvez não saiba disso, cara, mas se você for comprar a Bíblia de estudo de Genebra, o que é a Bíblia de estudo de Genebra? É a Bíblia de Calvino. Os comentários são calvinistas, então você já vai achar um viés um pouco diferente. Uma linha doutrinária, não é pentecostal, é calvinista, entendeu? Então algumas Bíblias, elas têm um pouco essa questão doutrinária. Eu particularmente não gosto muito disso, porque eu não sou calvinista, eu não sou pentecostal, não sou batista, eu sou crente, sou discípulo de Cristo. Então assim, eu acho que às vezes essa coisa tendenciosa até esconde alguma coisa de você, né? Pode não te revelar alguma coisa ali que talvez o autor pensasse, não vou falar sobre isso. Ou então vou falar isso de uma outra forma, né? Essas Bíblias que eu falei aqui, a Shed, inclusive, o Shed ele é batista, mas ele é muito equilibrado, até quando fala a questão do Espírito Santo, porque né, antigamente tinha essa questão de batista não falar muito sobre o Espírito Santo, não acreditava em dons e tal, mas as coisas deles são bem equilibradas. Então, essa Thompson, King James, a Bíblia em ordem cronológica, arqueológica, nenhuma delas é tendenciosa em termos de doutrina, então isso é legal. Essa, em ordem cronológica, como o nome já diz, ela não bota o texto normal, como a gente encontra em todas as Bíblias. Ela bota os textos em ordem cronológica. Então, por exemplo, vou dar o exemplo do Novo Testamento. O primeiro livro do Novo Testamento não foi Mateus, foi Tiago. O primeiro livro escrito. Então você provavelmente vai encontrar lá, você vai encontrar lá Tiago como sendo a primeira carta na sequência. Quando você vai, por exemplo, a 1 Reis, 2 Reis, de vez em quando, no meio do texto, você acha um salmo, porque é um salmo de Davi. E isso é fantástico, porque, por exemplo, você percebe, rapaz, Davi estava falando disso aqui, ó. Né? Tem umas que são claras, né? Vou dar um exemplo claro, mas tem outras coisas mais sutis. Tem um salmo de Davi específico de quando ele pecou, né? Ele adulterou com Batseba. Então você vai encontrar esse salmo logo em seguida ao texto dizendo que o profeta falou com ele, e aí você vai encontrar. Então é legal isso também, de você perceber a cronologia dos fatos e também dos livros, né? A Bíblia arqueológica, ela também é baseada na Nova Versão Internacional, mas o legal dela é justamente essa coisa arqueológica, de falar sobre descobertas arqueológicas, sobre a geografia, né, aspectos históricos, é muito interessante. A Bíblia judaica, que é a que eu ia falar antes e eu achei que eu tinha esquecido, ela é interessante porque é uma outra tradução. Ela é baseada, óbvio, no grego e no hebraico, mas o cara que traduziu, ele é judeu messiânico. Então ele já não traduz a coisa com o pensamento protestante, já é uma coisa interessante, porque ele já traduz de uma forma um pouco diferente. Então você, por exemplo, vai encontrar termos que a gente costumeiramente fala, como igreja, batismo, você não vai encontrar esses termos lá. Ele traduz esses termos. Então igreja se torna, acho que, comunidade messiânica, né? Ou assembleia, alguma coisa assim. Batismo significa imersão.
Então ele traduz como imersão. Então até isso é legal, porque de repente você... batismo é imersão mesmo, né? Por que o cara traduziu daquele jeito? Né? Então é legal nesse sentido. Duas Bíblias que eu não tenho, eu já vi alguém aí com elas, com pelo menos uma delas, mas eu nunca li, mas eu ouvi muito falar bem. Uma é essa Plenitude, se alguém comprar depois me mostra. É Plenitude? É legal, né? Pronto, então parece muito bom os comentários e o material dela. E eu estou apaixonado por essa que eu não sabia. Eu descobri ela agora, nesse estudo aqui, que é a Bíblia de Estudo Palavra-Chave. O que ela faz? Ela te dá, em todo o texto da Bíblia, todo, de Gênesis a Apocalipse, cada palavra, ele te dá um código. Isso online acho que era até mais fácil, né? Mas é impresso. Então ele te dá um código. Aquele código vai te levar para um dicionário, no fim da Bíblia, do que aquele termo significa. Então você acaba tendo o grego e o hebraico do texto. E além disso, ela tem umas outras coisas que eu não entendi bem na leitura que eu fiz lá, só vendo mesmo para entender, que ela faz também dá umas explicações em relação a algumas palavras-chave usadas. Parece que ele, meio que aquela coisa do judaísmo, né, que a gente falou, ele conecta uma passagem a outra por causa daquela expressão, sabe? É muito interessante. Então, assim, para você entender um pouquinho mais de hebraico e do grego do texto, vale a pena, né? É bem interessante. Eu nem lembrei da interlinear. A interlinear também é interessante. Embora ela não seja, eu não sei se a gente pode chamar de Bíblia de estudo, né? Ela é uma Bíblia acadêmica, mas ela é muito interessante porque ela tem o texto da Bíblia e tem a passagem original. E depois, se não me engano, ela tem a tradução de cada termo, né? Separado. Então também ajuda a ter uma noção mais profunda, né? Agora você tem que ter um dicionário, né? Do lado para poder aprofundar mais, mas de qualquer modo é bem interessante. Então eu abri esse parênteses aí para falar sobre essa questão, né, de conhecer o contexto histórico e se aprofundar na língua. Para finalizar, mas essas 4 últimas regras aí. Primeiro, você precisa identificar o gênero do que você está lendo. Lembra daquilo que eu falei da questão de ser literal? De achar que tudo é literal? É complicado, porque a Bíblia não é só narrativa. A Bíblia tem poesia. A Bíblia tem metáfora. A Bíblia tem hipérbole. A Bíblia tem a linguagem profética, que muitas vezes usa de símbolos, né? E algumas coisas que não são necessariamente aquilo que está sendo... É uma parábola, por exemplo. Então, se você pega tudo ao pé da letra literal, você com certeza vai cometer equívocos. Então, se você compreende que aquele livro, o Apocalipse, não é um livro de história, ele não é um livro de doutrina, ele é um livro profético, você já lê ele de uma forma diferente, né? Então isso aí é muito importante. Outra, nenhuma passagem pode ser totalmente compreendida fora do seu contexto original. Aquilo que já foi dito por Hillel, né, que a maioria dos estudiosos fala disso, né? Não dá para tirar uma passagem do contexto original dela. É muito complicado isso. Eventualmente você pode até tirar, assumindo o risco e dar certo, mas geralmente não dá certo, né? Então, existe inclusive uma expressão usada muito, eu ouço isso há muito tempo, que é assim: texto fora de contexto gera pretexto. Ou seja, se você tira uma coisa do seu contexto, você pode criar uma coisa que não tem nada a ver com aquilo. Geralmente é o que acontece com seita. Geralmente. Então isso é perigoso, não se pode tirar do contexto. Os 2 últimos ficou com um pontinho ali diferente, mas tá junto, tá? Essa aqui eu acho importante também. O Antigo Testamento explica o Novo Testamento. E o Novo Testamento interpreta o Antigo Testamento. Isso é de suma importância também, para você não se equivocar em achar que uma doutrina que está lá no Antigo Testamento pode ser trazida para cá. Isso tem que tomar cuidado. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você só entende o Novo, de fato, se você entender o Antigo. Por que Jesus teve que morrer? Por que foi na Páscoa? Por que Jesus teve que morrer naquele dia específico? Será que foi por acaso? Será que não foi? Se você não conhece a história da Páscoa judaica, você voa. Mas se você entende, e se você entende de verdade, você fica fascinado de como Jesus cumpriu em minúcias o sentido da Páscoa. Até a ressurreição de Jesus,
aconteceu no dia da festa das primícias. E depois Paulo vai dizer que Jesus é a nossa primícia, né? Então, o antigo dá a base para a gente entender o novo. E o novo, e aí eu falo especificamente dos apóstolos de Jesus, eles interpretam o antigo. Porque tem muita coisa no Antigo Testamento que ficou lá, mas teve muita coisa que Jesus trouxe para cá, para esse tempo, né? Vamos chamar de tempo da graça, como costuma se falar, né? Então, se a gente faz uma leitura, inclusive até já citei isso várias vezes, Caio Fábio falou uma coisa interessante, ele fala assim, a gente só pode ler o Antigo Testamento se a gente passar por Jesus. Jesus é o filtro, e por Jesus, entenda Jesus e os apóstolos de forma geral, né, o Novo Testamento, o filtro para você adaptar o Antigo Testamento para a nossa realidade é o Novo Testamento. Porque se você for direto no Novo Testamento, aí você vai perceber o seguinte, pô, velho, como é que eu vou fazer a vontade de Deus se eu não posso nem apedrejar ninguém? Né? Porque Deus inclusive, honrou pessoas que viram o outro pecando, arrastou pelo cabelo e apedrejou. Eu queria isso para mim. Eu queria que Deus se agradasse de mim, desse zelo. Era o que Paulo estava fazendo, inclusive, né? Detalhe, era o que Paulo estava fazendo. Aí a questão é para trazer isso mesmo para o nosso tempo? Então, vamos passar pelo filtro de Jesus e dos apóstolos, né? Para a gente, de fato, interpretar o Antigo corretamente. E por último, e esse também é muito importante, a Bíblia explica a Bíblia. Se tem uma passagem que não está clara, tenta achar na própria Bíblia a resposta para aquilo, porque vai achar. A não ser que, de fato, Deus não tenha revelado tudo, porque Deus não revelou tudo, né? Pode ser que alguma coisa ainda esteja em aberto. Deus não falou claramente sobre aquilo. Mas muita coisa a gente tem. E eu volto a dar o exemplo do Apocalipse. O Apocalipse é um ótimo exemplo disso também. Tem muita coisa no Apocalipse que, se você ler só o Apocalipse, você fica voando. Mas se você for comparar o Apocalipse com Daniel, com Isaías, com Ezequiel, com Malaquias, com Zacarias, você entendeu 80% do Apocalipse. Porque muita coisa que está ali já foi dita. O detalhe é que nem tudo foi explicado, né? Um exemplo engraçado até, eu acho engraçado, é quando fala, por exemplo, das duas testemunhas no Apocalipse. Aí você, poxa, mas quem são as duas testemunhas? Mas peraí, eu já li isso lá em Zacarias. Zacarias fala sobre duas testemunhas, vou descobrir quem é. Aí chega lá e fala, Deus fala, estas são as minhas duas testemunhas, que estão diante do Senhor de toda a terra. Aí o anjo pergunta, você sabe, não, isso antes, né? É a oliveira, né? As duas oliveiras. Aí o profeta pergunta, Senhor, o que são essas duas oliveiras? Aí ele pergunta, você não sabe o que são as duas oliveiras? Não, Senhor, eu não sei o que são as duas oliveiras. Você não sabe o que são as duas oliveiras? Não, as duas oliveiras são os dois servos que estão diante do Senhor de toda a terra. Não respondeu nada. Mas é interessante notar que não foi invenção de João. Ele está falando alguma coisa lá atrás. Então, vamos estudar um pouquinho mais Zacarias, para ver se a gente não descobre mais coisa lá, né? Então, as escrituras explicam, né, as próprias escrituras. Então, a gente encerra aqui o nosso estudo sobre a Bíblia. É claro que tem muita coisa para ser falada sobre a Bíblia, mas eu priorizei aquilo que eu julguei que fosse mais importante, como coisa prática para vocês entenderem, né? Se vocês forem procurar aí algum material sobre a Bíblia, sobre o estudo da Bíblia, você vai achar muita coisa assim, falando sobre a inerrância da Bíblia e tal, a gente falou sobre isso, e pegando passagens bíblicas e tal, mas acho que isso aí é até fácil, né, da gente conseguir, né? Talvez algumas coisas aqui fossem um pouco mais complicadas, até de vocês acharem. E eu queria terminar com uma frase legal, e eu achei essa frase de Mark Twain. Mark Twain é um escritor, né, americano, se não me engano. Foi Mark Twain que escreveu, bom, enfim, a gente não sabe do livro americano, mas ele é um escritor famoso, americano. E ele falou essa coisa aí, muito interessante. Ele disse o seguinte, a maioria das pessoas se preocupa com passagens da Bíblia que não entendem. Mas as passagens que me preocupam são as que eu entendo. Isso pra gente é um aprendizado. Por quê? Irmãos, pode ter certeza, às vezes as pessoas, eu tenho certeza que tem gente que pensa de mim mais do que de fato eu sou. Pelo fato de eu estar aqui, fazendo um estudo e tal. Tem muita coisa da Bíblia que eu ainda não sei.
Muita coisa da Bíblia que eu não sei. E aí vem Mark Twain e fala justamente o seguinte: eu tenho que me preocupar não com o que eu ainda não sei, eu tenho que me preocupar com o que eu sei. Porque o que eu sei é suficiente para eu ficar preocupado em cumprir. Porque é muita coisa, né? Então, diante de tudo que foi falado aqui, e frisando principalmente a questão da Bíblia ser a palavra de Deus, né, ser a revelação de Deus para nós, não menosprezem o estudo da Bíblia. Porque a base da nossa fé é a Bíblia mesmo. A base da nossa fé é Jesus. É Jesus, mas como é que você conhece Jesus? Não é pela Bíblia? Como é que você sabe quem é Deus? Como é que você sabe como cultuar a Deus? Como é que você sabe que você pode orar a Deus? Não é a Bíblia que te fala isso? No passado não tinha Bíblia, mas vamos dizer assim, o profeta que a gente tem hoje, né, o mestre que a gente tem hoje é a Bíblia. Então, graças a Deus que nós temos a Bíblia na mão. Tenho certeza que todo mundo aqui tem Bíblia em casa. Não vou nem perguntar, eu tenho certeza absoluta. Até Calel tem a Bíblia dele já. Então, não menosprezem o estudo da Bíblia. Se de repente você não tem tempo ou algum outro impedimento para você, por exemplo, participar da escola bíblica, acha um jeito. Vai em outra igreja no outro dia que você pode, né? Tem igrejas boas aí que se ensina a palavra de Deus tanto ou até mais do que a gente ensina aqui na Vida Nova. Então, não menosprezem isso, porque o próprio Jesus fala que aquele que ouve as palavras dele e não cumpre é como uma pessoa que construiu a casa em cima da areia. Vai vir a tempestade, vai vir os problemas e aquela casa vai ser destruída, né? A gente pode fazer essa comparação, segundo a regra de Hillel, para dizer o quê? Se você não tiver fundamentado na palavra, você fica suscetível ao erro. E não apenas o erro de outros, de alguém vir te dizer uma coisa e você, é mesmo, eu estava crendo errado. Às vezes do seu próprio erro, de você mesmo querer tirar, porque nós somos donos de fazer isso, né? Nós, na nossa própria leitura de qualquer coisa, a gente tende a interpretar os nossos próprios olhos. A gente leva a coisa sempre para o nosso lado. Isso é uma tendência nossa. Não digo nem que é pecado. Isso é da nossa natureza. A gente é assim. E se você não se fundamenta em profundidade na Bíblia, você corre o risco até de inventar uma mentira para você mesmo. E eu já vi gente assim. Ela inventou uma doutrina para ela mesma. Qual é a doutrina dela? Eu não preciso de ninguém. Eu posso ser crente sozinho. Isso é uma mentira. Mas muita gente está crendo nisso. Que ela sozinha ela pode ser crente. Poder até pode. No sentido de que Jesus não defende de igreja para salvar ninguém. Mas dificilmente aquela pessoa vai ser um crente mesmo. Porque nós precisamos dos outros, né?